trazido para a nossa reflexão da tarde, e nós gostaríamos de conduzir essa fala como uma reflexão, apoiando-nos naqueles pontos fundamentais da doutrina espírita, tal como nos apresentou o codificador Allan Kardec, para planificar alguns raciocínios, para aperfeiçoar a nossa compreensão do que seja perdão e punição. É desnecessário dizer que nós já saímos daquela concepção do Deus da Idade Média. Então aquele Deus que mais se assemelhava a um soberano feudal, sentado em um trono de barbas longas, definindo um rol de pecados e punindo todos aqueles que questionassem esse rol ou que se comportassem de modo contrário a esse rol. Essa concepção atendeu a uma mentalidade, ela teve o seu momento histórico, mas naturalmente nós vivemos agora no século 21 e a mentalidade atual não comporta mais, ela exige reflexões mais maduras. E a doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, antecipando-se a essa evolução do senso moral da humanidade, nos apresentou um conjunto de princípios que favorecem o nosso raciocínio. Foi por essa razão que na questão 13 Allan Kardec trabalhou de início os atributos da divindade. Atributos da divindade. Características que o Criador necessariamente precisa ter para que Ele seja o Criador, para que Ele seja o Deus Todo-Poderoso que dirige a criação infinita. E dentre esses atributos, um deles é que Deus é imaterial. Imaterial. Portanto, o Criador não está sujeito às limitações de um corpo físico, ele sequer pode ser concebido tomando-se como ponto de partida nós mesmos. Porque nós somos criaturas limitadas, a nossa visão é limitada, a nossa audição, todos os nossos sentidos. Até mesmo a nossa capacidade de compreensão e de raciocínio apresenta limitantes, limites, e o Criador não. Outro atributo do Criador é que Ele é perfeito, portanto imutável. O Criador é de uma permanência suprema. Ele foi, Ele é e Ele será sempre o mesmo Criador, sem alteração, porque é perfeito. Mas outro atributo que diz respeito mais de perto ao nosso tema é o atributo da suprema sabedoria, da suprema justiça e do supremo amor. Deus é a inteligência suprema. Isso significa que não há ninguém, nenhuma criatura no universo, não importa o grau da sua evolução, capaz de formular um pensamento superior ou mais amplo do que o pensamento divino. É importante pensarmos nisso. Não há nenhum ser, por mais evoluído que você possa concebê-lo, o pensamento dele, comparado ao do Criador, é ínfimo.
A sabedoria de Deus é infinita, incomensurável. Quando eu digo incomensurável, significa que nós não podemos medir. É alguma coisa que pesa e nós não temos balança para pesar. É suprema sabedoria. E por ser suprema sabedoria, Deus sempre está nos surpreendendo. Porque os seus caminhos são insondáveis. Se eles fossem todos sondáveis, nós seríamos Deus. E tal qual a sua sabedoria, assim também é o seu amor. O amor de Deus é infinito. Infinito. Infinito e perfeito. Não está sujeito a nenhuma das paixões, a nenhuma das limitações, a nenhuma das inconstâncias que o nosso amor está sujeito. E a justiça divina é uma justiça tão soberana, tão suprema, que nós sequer somos capazes de avaliar. E quando nós usamos a palavra justiça, eu gostaria de salientar, e queria destacar alguns elementos da justiça divina, ou de qualquer justiça. Para que uma justiça seja justiça, ela precisa trabalhar com alguns elementos. O principal deles é a equidade. Isso significa que todos, no final do processo, são tratados de maneira absolutamente igual. Eu digo no final do processo. No final. Porque às vezes você concede uma vantagem no início em função de uma desvantagem que a criatura possui. Aristóteles já dizia isso. Se você trata todo mundo igual, você está fingindo que não está vendo a desigualdade. Então a verdadeira justiça, ela leva em conta, inclusive, a desigualdade, as limitações e as necessidades particulares. Por quê? Porque no final ela quer alcançar a equidade suprema e absoluta. Assim é a justiça divina. O equilíbrio, não há privilégio, não há protecionismo, não há ninguém melhor do que ninguém. Nenhum de nós aqui possui prerrogativas superiores. Se existem prerrogativas, elas são decorrentes da tarefa, da atividade conferida, e só podem ser utilizadas no limite do exercício da atividade. É bom entendermos isso, porque já salientava o Rossandro aqui na sua fala, principalmente quando nós atravessamos um período de intenso sofrimento na nossa vida, nós pedimos a Deus prerrogativas, privilégios, um tratamento diferenciado do tratamento que é oferecido a todos. E a justiça divina, naturalmente, não pode descer ao nosso nível e errar conosco. A justiça divina não erra conosco. Ela preside, soberana e justa. Então esses são os pontos que nós consideramos aqui o alicerce da conversa, porque essa conversa que teremos aqui, ela se dará com base na doutrina espírita, nos fundamentos do espiritismo, tal qual codificado por Allan Kardec. Evidentemente que foi orientado pela pleiade do Espírito de verdade. Feitas essas observações iniciais, nós gostaríamos de
comer esse mingau pela beirada. Sim, porque o tema é difícil. E meter a colher logo no meio do mingau vai queimar a nossa língua. Então a gente precisa fazer algumas considerações. Algumas considerações. A primeira delas, eu diria que é o mal do nosso tempo. O mal da nossa época. Toda época tem o seu mal. Aquela concepção que leva as criaturas para um abismo moral. Para uma queda vertiginosa, coletiva. E hoje, em plena transição planetária, nós particularmente acreditamos que a concepção que representa o mal do século é o relativismo moral. O relativismo moral. O que é isso? Você pergunta assim: fazer isso é certo ou errado? Aí a pessoa te pergunta: depende de quem faz. Como assim? Matar é certo ou errado? Não, depende. Depende de quem está matando. Como assim depende de quem está matando? Trair um compromisso assumido é certo ou errado? Depende. Então nós caímos num relativismo moral. E esse relativismo moral, ele adentrou inclusive as instituições espiritualistas e religiosas. Então hoje nós vivemos um relativismo moral religioso e espiritual. E mesmo na nossa família espírita, nós presenciamos, estamos vendo esse relativismo moral crescer, sustentado por argumentações que utilizam a própria codificação de Kardec. Então a pessoa diz assim: não, isso que eu estou fazendo é errado, mas eu posso fazer porque no meu nível evolutivo, isso não é tão errado assim. Então, é errado se fosse um espírito superior, mas como eu sou um espírito inferior, então eu posso fazer. Eu posso agir assim. Pois bem, esse é o primeiro ponto que nós gostaríamos de trabalhar, para tratar do tema perdão e punição. E nós vamos trabalhar esse tema a partir da questão 830 do Livro dos Espíritos. Na questão 830 do Livro dos Espíritos, Kardec vinha numa sequência indagando os espíritos sobre a escravidão. Não vamos falar sobre escravidão porque esse não é o tema. A questão aqui não é essa. A questão é a pergunta feita por Kardec, questão 830. Quando a escravidão faz parte dos costumes de um povo, são censuráveis os que dela se aproveitam? Embora eles só façam isso porque eles estão conformados com o uso que lhes parece natural? Essa é uma pergunta relevante, porque ela nos põe a seguinte questão: se é um costume no Brasil roubar e ser corrupto, é um hábito, por que eu não posso ficar com 50 centavos do troco, que não me pertence? Não é um costume? Entende? E aí eu justifico: bom, na verdade, corrupção é quando você rouba mais de 1 milhão.
Então, se eu roubar até 999 mil, não é corrupção. Portanto, corruptos só são algumas pessoas, não eu, que fiquei com 50 centavos que não me pertenciam. Entende? Então, não é corrupção furar a fila. Não é corrupção desrespeitar uma ordem, burlar um procedimento que foi adotado para todos, mas é corrupção desviar tanto de dinheiro. Essa é a questão que Kardec está perguntando. O mal é relativo? E os espíritos respondem: o mal é sempre o mal. E não há sofisma que faça se torne boa uma ação má. Ponto final. Esse é o primeiro ponto da resposta. Que está absolutamente em harmonia com os atributos de Deus. Por quê? Porque se Deus é o soberano, o poder supremo, que estabeleceu leis morais que regem o universo infinito, de acordo com essas leis morais, é possível deduzir o que é bem e o que é mal. E como Deus é imutável, o mal é sempre o mal. E não há sofisma que faça se torne boa uma ação má. Mas eles continuam. A responsabilidade, porém, do mal é relativa aos meios que o homem disponha para compreendê-lo. Bom, aí é outra história. Outra história. Então nós temos, a conduta é boa ou é má? Agora, o grau de responsabilidade, aí não tem jeito. Aí é outra história. Então, se entrar agora nesse ambiente, uma pessoa portadora de sofrimento mental, e me atirar uma pedra, uma fruta, sei lá, qualquer coisa, a conduta dele não é certa, mas a responsabilidade dele é reduzida, porque ele não está com o seu pleno juízo. A responsabilidade, a responsabilização. Mas nós gostamos dessa palavra aqui, responsabilização. Responsabilidade. Porque ela nos faz entrar agora direto no tema. Nós não vamos, exceto para o centro do mingau, porque ainda está quente. Mas vamos avançar um pouquinho. Vamos avançar um pouquinho. Então, se alguém nos pergunta, estudando os atributos da divindade, estudando o que contém a codificação sobre o espírito, sobre a evolução espiritual, nós podemos dizer que há punição? Punir. Eu não vou responder, porque eu não sei o que você chama de punir. O que você chama de punir? Não sei.
A gente acha que todo mundo concorda que o que é punição, mas se nós fizermos uma pesquisa aqui, para cada 10 pessoas consultadas, nós vamos ter 13 opiniões sobre o que é punição. Olha que coisa curiosa. Eu ainda vindo para cá, são as sincronicidades da vida. Vi uma propaganda de um filme, porque muito bem feito, falando sobre o narcotráfico e não sei o quê. E tem um momento que tem uma fala de um ator principal do filme, e ele diz assim: essa questão do olho por olho é muito complicada. Nós temos que pensar muito sobre isso, porque ela vai produzir um mundo de cegos. Então, se você leva às últimas consequências o olho por olho, dente por dente, todos seremos banguelos. E todos seremos cegos. Porque eu duvido que alguém aqui viva do berço ao túmulo sem ferir alguém. Exceto, me perdoem, se tiver algum anjo aí sentado na cadeira e que eu desconheço. Também, o que um anjo está fazendo aqui assistindo palestra de Haroldo Dutra Dias? Mas se você for um ser humano, você não vai passar pela vida sem ferir e sem ser ferido. Portanto, não vai passar sem ficar cego e banguelo, em se aplicando o olho por olho e dente por dente. É claro que eu estou trabalhando com um conceito restrito de punição, que é, alguém fez um mal, e eu inflijo a ele um mal. Para quê? Não sei. Não sei. Onde que surgiu o olho por olho e dente por dente? Surgiu da seguinte maneira: alguém ia numa tribo vizinha e machucava o filho de alguém. A família dessa criança se reunia todos os guerreiros, invadia a outra tribo, matava quem feriu a criança e toda a família dele. Vocês acham isso proporcional? Isso é proporcional? Sim ou não? Não é proporcional, correto? Nós concordamos, mas pensa bem. Instituiu-se então um limite. Limite a quê? A vingança. Um limite à vingança. Então, a pessoa entrou na tribo, feriu a criança de alguém. Essa criança era o quê? Era meu filho. Bom, o agressor tem filho? Então eu vou lá ferir o filho dele. E se ele não tiver filho? Começa a complicar, né? Então, alguém que ele tenha como filho. Parece justo? Para aquela época, é justo. Parecia justo. Parecia aos homens daquela época que é justo. Agora pensemos. Alguém fere o seu filho. Por favor, me respondam. O que vai anular essa ferida? Nada. 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 Você ir lá e ferir o outro, vai diminuir a ferida do seu filho? Eu vou dar um exemplo mais concreto aqui. Um exemplo que acontece todos os dias. A pessoa sai inocentemente, porque tudo nós fazemos inocentemente. E bebe até ficar embriagada. E inocentemente ela pega o carro, porque inocentemente ela acha que vai dirigir bem. Inocentemente ela anda no triplo da velocidade.
Inocentemente ela atropela um ciclista. Inocentemente o ciclista é um jovem de 22 anos, que desencarna. E agora? E agora? Vamos punir. Não é isso? Os jornais sensacionalistas, os apresentadores sensacionalistas, toda a mídia se levanta e vamos punir. O que você quer dizer com isso? O que você quer dizer com isso? Que eu vou chegar para a mãe que perdeu um filho que estava andando de bicicleta, de 22 anos de idade, que estava na faculdade, que ela deu de mamar para ele, que ela viu os primeiros passos, que ela acompanhou. Você vai dizer para ela: mamãe, acabou a sua dor, porque eu vou punir o agressor. Olha, está restaurado o mal. Então, não se preocupe, não se preocupe, nós matamos o motorista. Aí a mãe vai dizer: nossa, eu estou tão aliviada agora, estou super aliviada, eu não tenho mais saudade do meu filho, a dor que eu tenho foi embora, porque o motorista foi morto. É assim? É assim que funciona? Não. Não. Então, se você está interpretando punição como, infligir ao agressor um mal idêntico ao que ele causou, eu te pergunto, qual a finalidade e o propósito disso? A resposta é simples: vingança. Essa é a finalidade. Segunda pergunta: qual o efeito? Qual a eficácia disso? Nenhuma. Nenhuma. Eu vou dar um exemplo mais tocante. Alguém te agride e você fica paraplégico. Você tem 32 anos de idade. Portanto, você só vai desencarnar aos 90. Portanto, vai ficar paraplégico dos 32 aos 90 anos de idade. Mas, no dia seguinte ao que você recebeu a notícia que ficou paraplégico, o médico chega e fala assim: fica feliz, todos os seus problemas acabaram. Aí você fala: por que, doutor? O senhor descobriu a cura? Não, o seu agressor agora é paraplégico também. Nós vingamos, ele não anda também. Você está contente? Sim ou não? Mas por que não? É olho por olho, dente por dente. Você ficou paraplégico, ele ficou paraplégico. Bom, eu acho que já deu para entender onde eu estou querendo chegar. Onde eu estou querendo chegar? O olho por olho e o dente por dente é um medicamento para administrar o ódio, mais nada. Ele não tem mais nenhuma outra função que não administrar o ódio. Porque quando você é agredido, você tem ódio.
você sente raiva, rancor, ressentimento e uma vontade enorme de revidar. Isso é natural, é o primeiro impulso que vem. É o primeiro impulso que vem. Então o que nós podemos fazer? O que essas sociedades faziam? Administravam o ódio. Para quê? Para que o ódio não saísse do controle. Então, alguém saía de uma tribo, matava uma criança, a família da criança vinha, matava 10. Aí reuniam, vinham para outra tribo, matavam 20. Final da história, acabava as duas tribos. Esse é o final da história. Voltando à fala do ator. Num mundo em que vigora o olho por olho, o dente por dente, nós temos que tomar cuidado, porque todos seremos cegos. A pergunta é: será que a justiça divina opera nessa lógica? Essa é uma pergunta importante. Deus é justiça soberana ou Ele é vingador soberano? Vamos deixar essa pergunta em aberto. Vamos deixar ela em aberto. Porque eu vou repetir essa pergunta de uma outra maneira. Deus pune? Não responda, vamos ver. O que você está chamando de punir? Arrancou o olho de alguém, então arranca o olho do outro? E o olho que foi arrancado aqui? Como é que faz com esse olho que foi arrancado? Pois bem, antes do século XVIII, a função do juiz criminal era tranquila. Era tranquila. A pessoa cometia um crime, era levada para o juiz. Então, como é que era o julgamento? Eles falavam assim, joga a pessoa num tanque de água quente. Se ela sobreviver, ela é inocente. Se ela morrer, ela é culpada. Era simples. Não tinha, entende? Joga lá. Se ela for inocente, Deus vai tirar. Se não for, é porque o culpado morre. Então o julgamento era simples. Mas durante muito tempo, o julgamento foi assim, objetivo. Objetivo. Claro, simples. Então aqui, retomando o tema do Congresso, daqui, Jesus e a valorização da vida, nós vamos citar o julgamento simples da mulher adúltera. Da mulher adúltera. Uma mulher foi surpreendida em adultério. E como é que o julgamento é simples? Ninguém adultera sem um outro. Como que você comete um adultério sozinho? Você precisa de alguém. Correto? Mas a lei da época era simples. Era simples. A mulher foi pega em adultério com outro homem. Então, pune quem? A mulher, claro. E o homem? Libera. Razoável, né? As mulheres. Por isso Emmanuel tem uma página intitulada E o Adúltero? E o adúltero?
Cadê ele? Então, quando Jesus diz assim para ela, eu também não a julgo, nós podemos interpretar se Jesus dissesse assim, eu não vou participar desse julgamento não, está tudo errado. Está tudo errado. Então levaram a mulher e vão fazer o quê? Apedreja. Mata. A pergunta é, será que é isso que o marido quer? Ele já teve o sofrimento da traição. E agora vai ter outro da perda da mulher? E o adúltero? Então, qual que é o sentido disso? Qual que é o sentido? Nenhum. Mas o planeta evolui. E as inteligências superiores vão trazendo conteúdo para o nosso mundo, através da revelação e da encarnação de missionários, que vão trazendo novas ideias. E o direito penal, ele evoluiu. Ele evoluiu para qual conceito? Só há crime se antes você disse o que pode e o que não pode. Basicamente é o seguinte, eu não mudo o jogo depois que o jogo começou. Então você tem que saber previamente o que é certo e o que é errado. Por isso que a lei divina está na consciência. E por isso que ela é imutável e ela é eterna. Então não tem mudança no jogo. Não tem como você encontrar um espírito puro agora, e ele virar para você e falar assim, olha, na época que eu evoluía, e que eu estava no seu nível, isso aí era permitido na lei divina, mas hoje não é mais, porque mudou a regra. É igual a regra da aposentadoria. Teve uma mudança, aí Deus mudou, mas na minha época eu estava evoluindo. Não existe isso. A regra não muda. É o que os espíritos disseram para Kardec na questão 830. O bem é o bem, o mal é o mal. Mas vamos falar isso simples. Olha, a lei divina é de uma simplicidade, que nós podemos entender isso numa formulação que é muito genérica, que é o seguinte, você faz ao próximo aquilo que você gostaria que fizesse a você mesmo. Correto? Só que isso tem um problema. Porque como que você discute essa regra com um homem bomba? Você chega para ele e fala assim, faz comigo o que você gostaria que fosse feito com você. Ele começa a me encher de bomba. Você fala, o que você está fazendo? Nós dois vamos explodir. Não, peraí, meu amigo. Você não quer que eu faça com você o que eu faço comigo? Então, se a criatura está em estado de perturbação espiritual ou psíquica, fica difícil. Por isso há um filósofo chamado Kant, Immanuel Kant, que aperfeiçoou, é a mesma regra áurea, só que ele disse ela de uma maneira mais precisa, é a mesma regra, ele não inventou outra. Kant disse assim, você quer saber se algo que você está fazendo é certo ou errado? Então pensa o seguinte, se todos os homens fizerem o que você está fazendo, vai ser bom ou ruim? Agora ficou interessante. Agora ficou bastante interessante. Porque isso significa, sabe o quê? Universalidade do ensino dos Espíritos. É o princípio da universalidade. Se
o que você faz se tornar universal, você vai gostar? Então vamos lá. Olha, eu avancei o sinal vermelho, mas é só uma avançadinha. Ok. Toda a humanidade agora vai furar o sinal vermelho. E aí? Você acha que vai ficar bom? Vai ficar um caos. Vai ficar um caos. Vai ficar o caos. É por isso que no livro Ação e Reação, o ministro Sânzio, respondendo a Hilário Silva, diz assim: meu filho, sem entrar nos labirintos da filosofia, é simples definir o que é bem e o que é mal. O bem e o mal, vamos começar pelo mal. O mal é tudo de bom só para você. E o bem é tudo de bom para todo mundo. Estou resumindo o que ele diz. Porque ele diz assim: o mal é felicidade, progresso, segurança, prosperidade para você só para você. E o outro? O outro que se dane. E o bem? O bem é felicidade, progresso, prosperidade, segurança para todos. E aí ele ainda invoca um paradigma. É por isso que Jesus Cristo representa o máximo paradigma do bem na terra. Porque sempre pensou no bem do outro, ainda que fosse reservado a ele a incompreensão, a ingratidão, a cruz, a agressão. Então, definimos. Ultrapassamos agora essa faixa nebulosa. Isso significa que, se determinada conduta, se determinada decisão está beneficiando só você, fica atento. Fica vigilante. Fica vigilante. Porque você está com a máxima probabilidade de estar adentrando nos caminhos do mal. Então, não há relativismo. O mal é o mal, o bem é o bem. E a responsabilidade? Agora vamos lá. Responsabilização. Aqui nós pedimos socorro a Emmanuel. Há uma obra de André Luiz dedicada ao centenário do Livro dos Espíritos. Ela foi psicografada, ela foi lançada no centenário. O centenário é mencionado no prefácio. E é importante ressaltar isso, porque Emmanuel, os espíritos que ditaram livros através de Chico Xavier, estavam sempre homenageando a codificação kardeciana. Sempre. Sempre. Chegaram a produzir livros específicos para cada livro da codificação, e esse Ação e Reação, no centenário, embora não se dirija a um livro específico da codificação, ele homenageia o surgimento do Espiritismo, 100 anos de Espiritismo no mundo, que foi de 1957. E Emmanuel diz assim no prefácio do livro Ação e Reação, que aliás, os prefácios de Emmanuel são uma aula à parte. Ele diz assim, olha que curioso: von List, eminente criminalista dos tempos modernos, olha só, quando eu li isso aqui, eu falei, mas que coisa curiosa, Emmanuel está indo lá no direito penal, conhece o direito penal, está citando aqui um autor antigo do direito penal. Por que ele está fazendo isso numa obra chamada Ação e Reação? É um ponto que merece a nossa reflexão.
Porque o benfeitor espiritual está nos conclamando a refletir. A refletir. Então, von List, eminente criminalista dos tempos modernos, observa que o Estado, em sua expressão de organismo superior, e excetuando-se, como é claro, os grupos criminosos que por vezes, transitoriamente, arrastam o Estado a funestos abusos de poder, então ele não está falando de abuso, ele está falando de um Estado num pleno e perfeito funcionamento, não prescinde da pena. Não prescinde da pena, a fim de sustentar a ordem jurídica. A necessidade de conservação do próprio Estado justifica a pena. Então, vou resumir isso aqui. Vou dar um exemplo para vocês. Imagine se eu disser para vocês agora, está circulando uma pessoa aí, ela vai apertar a mão de todos vocês, vai dar um abraço, e ele tem o vírus Ebola. Vai ficar alguém aqui? Então, o que a gente faz? O que um sanitarista de juízo faz? Isola o doente. Estão de acordo? Não é assim que se faz? A pessoa entra no país, está suspeita com o vírus, isola e leva ela para um tratamento, correto? Assim deveria ser a pena de privação de liberdade. Você isola o doente que está colocando em risco o funcionamento da sociedade. Porque ele assassinou um, se você deixar ele solto, ele vai assassinar mais 300. Então a função da pena é tratar, é isolar esse indivíduo para que seja preservada a segurança da sociedade, a estabilidade da sociedade, a ordem social. Até aqui tudo certo? Era isso que o von List falava. E nós temos que estar atento a isso. Nós temos que estar atento a isso. Por que certos espíritos ingressam numa reencarnação com profundas limitações? Por que permite a providência divina que o espírito tenha uma encarnação em que ele está profundamente limitado? Por exemplo, uma paralisia cerebral, em que praticamente a encarnação inteira ele está num leito. Para dar um exemplo extremo, que tipo de medida foi aplicada pela sabedoria divina? Será que a sabedoria divina está punindo? Está infligindo dor naquela criatura? A pergunta é, a dor que essa criatura está sofrendo vai diminuir ou reparar o mal que ela causou? Vai? Não. Não vai. Então, na verdade, foi aplicada uma medida extrema para que aquela criatura não entre num círculo vicioso de prática do mal, levando perturbação e dano para centenas de outras criaturas, incluindo ela mesma. Então é um ponto que a gente tem que pensar. Não é? Só que Emmanuel prossegue. Emmanuel diz assim: André Luiz, contudo, faz-nos sentir que o Espiritismo revela uma concepção de justiça mais ampla. Mais ampla do que isso. Mais ampla. Por que mais ampla? Porque se nós formos no livro O Céu e o Inferno,
no item chamado o Código Penal da Vida Futura. Por que Kardec deu o nome de Código Penal? Ele era contemporâneo ali dessa turma do von Lisch. O Código Penal da Vida Futura. O que Kardec diz? São 3 os princípios básicos do direito penal divino. Primeiro, arrependo. Segundo, expiação. Terceiro, reparação. Olha, e é curioso que nós só falamos na expiação. Nós vivemos num mundo de expiação e provas. Não, num mundo de arrependimento, expiação e reparação. E provas. Por que 3 princípios? Então é uma concepção mais ampla. Nós vamos trabalhar isso aqui. Eu vou continuar lendo o parágrafo. André Luiz faz-nos sentir que o Espiritismo revela uma concepção de justiça ainda mais ampla. A criatura não se encontra simplesmente subordinada ao critério dos penalistas do mundo, categorizados à conta de cirurgiões eficientes no tratamento ou na extirpação da gangrena social. Porque a única coisa que nós na justiça podemos fazer é isolar, mais nada. Isso quando a gente consegue, né? Mais nada. Mais nada. Quanto mais esclarecida a criatura, tanto mais responsável. Responsável. Entregue naturalmente aos arestos da própria consciência, na terra ou fora dela, toda vez que se envolve nos espinheiros da culpa. Culpa, culpabilidade, responsabilidade. Então aqui é interessante. Suas páginas desse modo guardam o objetivo de salientar que os princípios codificados por Allan Kardec abrem uma nova era para o espírito humano, compelindo esse espírito a auscultar de si mesmo no reajuste dos caminhos traçados por Jesus ao verdadeiro progresso da alma. E explicam que o Espiritismo, por isso mesmo, é o disciplinador da nossa liberdade. O Espiritismo é o disciplinador da nossa liberdade. Porque a liberdade só traz benefícios se ela for disciplinada. Meu amigo, liberdade sem limites não é bom nem para a própria pessoa. Não apenas para que tenhamos na terra uma vida social dignificante, mas também para que mantenhamos no campo do espírito uma vida individual harmoniosa, devidamente ajustada aos impositivos da vida universal perfeita. Vida universal perfeita. Qual que é a vida universal perfeita? A de Deus. Consoante as normas de eterna justiça, elaboradas pelo supremo equilíbrio das leis de Deus. Então aqui, eu gostaria de fazer uma pausa para a gente voltar então nas bases da justiça divina, tal como os Espíritos revelaram para Allan Kardec. A justiça divina tem 3 pilares: expiação, arrependimento, expiação e reparação. Por quê? Aqui eu me permito voltar ao Velho Testamento, advertindo a todos que máscara de oxigênios vão cair. Primeiro coloque em você, depois em quem está ao seu lado. Porque o Velho Testamento é rico na simbologia
E nós corremos o risco de comer a casca da banana e jogar a banana fora. Ficar com a letra e perder o espírito da letra. Mas há um texto, está no capítulo 1, capítulo 2 e depois repetido no 3. Do Gênesis, né? De Moisés, que diz assim: e Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então isso significa que há um projeto por trás. Há um projeto de ser humano. E o ser humano pleno, o ser humano verdadeiro, não é o que os gurus dizem, não é o que os falsos profetas estão dizendo. O ser humano verdadeiro é aquele que é imagem de Deus, semelhança de Deus. Portanto, nós fomos criados para termos uma vida individual harmoniosa, devidamente ajustada aos impositivos da vida universal perfeita. Não é nada menos que isso. O propósito da tua criação é que para que você seja um ser humano perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Mas, Haroldo, quanto tempo vai demorar isso? A eternidade. A eternidade. Porque essa é uma meta que se renova sempre. Porque nós somos perfectíveis. E não importa o seu grau de evolução, você está sempre aspirando à perfeição do Pai que está nos céus. Esse é o projeto. Isso significa que nós somos parceiros de Deus na criação. Ou como diz Emmanuel de uma maneira muito mais bonita, nós vivemos num condomínio universal, em que Deus é um proprietário e morador. Em resumo, meu amigo, você mora num prédio, o dono dele é Deus, e quem fez a convenção de condomínio foi ele, e ele é seu vizinho. E é o seguinte, um fiel andou 50 quilômetros de jegue e chegou em Campina Grande. Foi à igreja. Quando ele desceu do jeguinho, ele disse: hoje eu estou com tanta fé, que eu não vou nem amarrar esse jegue. E entrou, encontrou com o padre, falou: padre, eu estou com tanta fé que eu nem amarrei meu jegue. E o padre falou: meu filho, volta lá e amarra teu jegue, porque Deus não tem tempo para cuidar do jegue do outro. A piada é engraçada, mas significa o seguinte: nós somos parceiros de Deus na criação. Isso significa que na tua esfera de atividade, Ele conta contigo para que a harmonia seja mantida. Ele conta com você. Naquilo que lhe diz respeito, você é condômino de Deus. Isso é simplesmente o seguinte: nós somos seres responsáveis
responsáveis. E responsabilidade significa quem é o culpado? Não. Não. Não é. Não é isso. Querem ver? Querem ver? Você sai agora, é só uma hipótese, pode ficarem tranquilos. Seu carro está todo quebrado. E aí você pergunta, quem é o culpado? Eu falo, o culpado é esse doente psiquiátrico que fugiu do hospital agora, teve um surto, quebrou seu carro. Aí você vai sentar e chorar e falar assim, não tenho seguro, meu Deus. Adianta saber quem é o culpado? Aí você vai perguntar, quem é o responsável? Ah, percebe? Por isso que na ponta do conceito de justiça divina do céu e do inferno está reparação. E responsabilidade tem a ver com quem vai reparar. Quem vai reparar? Essa é a pergunta de ouro da justiça divina. Ó, eu quebrei as duas pernas do Rossandro, cortei os dois braços dele. A pergunta é, quem vai reparar? Ai meu Deus, e agora eu não tinha pensado nisso. Quem vai reparar? Mas basta reparar? Se a justiça divina fosse só reparação, o universo seria uma constante coleta de lixo. Eu produzo lixo, recolho o lixo que eu produzi. Produzo mais lixo, recolho o lixo que eu produzi. Produzo mais lixo e nós entramos num ciclo vicioso de dano, reparação. Dano, reparação. Dano, reparação. E aí? Quando que para isso? Nunca. Portanto, o primeiro alicerce da lei divina é arrependimento. O primeiro propósito da lei divina é que você se conscientize que não faça mais isso, pelo amor de Deus. Não faça mais isso. Não faça mais isso. Mas agora eu queria fazer uma pergunta para todos aqui encarnados e desencarnados. Não precisa responder, por favor. Cada um pense no maior erro que já cometeu na vida. Eu vou te fazer uma pergunta. Você acha que é a primeira vez que você comete esse erro? Eu tenho uma péssima notícia. O seu anjo guardião está aí do lado, dizendo assim, puxa, é a 30ª vez que ele comete isso. Tem mais de 30 reencarnações. Então, a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte, você está aprendendo alguma coisa com esse erro? Não. 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 Você estacionou. Eu estacionei. Então o primeiro elemento revolucionário da lei divina se chama arrependimento. Significa tomar consciência que as leis divinas são para nossa proteção.
Arrepender-se significa: eu não quero mais isso. Só que o arrependimento é muito mais do que você sentar, pôr o joelho, a testa no joelho e começar a chorar. Porque o arrependimento significa abrir mão da sua rebeldia. Porque todos nós aqui acreditamos que somos mais inteligentes do que Deus. Então arrependimento tem a ver com abrir mão da rebeldia. Eu aceito. Eu aceito que o final da fila é aqui. O final é aqui. Essa é uma reflexão séria. Segundo, expiação. Porque a expiação tem a ver com um movimento que é afetivo, emocional, ligado ao dano que você cometeu. Isso é imponderável. Isso é imponderável. Por isso a justiça divina ela é tão sábia, que hoje você é o nocauteador, amanhã você é o nocauteado. Porque uma coisa é você subir no ringue e nocautear 20. Outra coisa é você ser nocauteado. Nós nos lembramos aqui do célebre companheiro, né? Que quando estava prestes a ser nocauteado pela primeira vez, mordeu a orelha do adversário. Não aceitou. Porque nocautear é muito bom, não é? É bom, né? E ser nocauteado. E ser nocauteado. Aí nós voltamos para Kant. Nós voltamos para Kant. Eu causar um prejuízo financeiro a alguém, dói. Doer não dói, né? Agora, sofrer um prejuízo financeiro, aí dói, né? Nossa, dói muito. Dói 100 vezes mais, não é? Então a justiça divina tem esse elemento que é o elemento do sentimento. Do sentimento. Por isso há uma passagem que nós espíritas já lemos 1 milhão de vezes. 1 milhão de vezes, que é a parábola do bom samaritano. O doutor da lei pergunta para Jesus: mas quem é o meu próximo? E Jesus conta uma história, e nessa história tem um anônimo. Um anônimo. Ele não tem nome, não tem roupa, não tem nada. Nós não temos nada sobre ele, a não ser que ele estava caído, semi-morto, inconsciente no chão, agredido. E aí Jesus devolve a pergunta para o doutor da lei: quem foi o próximo daquele que caiu? A pergunta é, quem é meu próximo? Depende, você está de pé ou está caído? Depende. É o encontro de Gamaliel com Samônio na casa do caminho. Gamaliel, juiz da Suprema Corte em Israel, o homem já no ápice da sua maturidade, família estruturada, um discípulo, Saulo de Tarso, com renome, com saúde, rico, influente, inteligente, digno, honrado, honesto, entra na casa do caminho e diz assim: mas Salvador, um Salvador, eu tenho uma dificuldade. E o Samônio diz para ele: eu no seu lugar também teria.
Se eu tivesse família como você, eu não tenho mais, porque a minha família me abandonou tão logo descobriu que eu tinha lepra. Se eu tivesse família como você, se eu tivesse bens materiais como você, se eu tivesse saúde física como você, se eu tivesse a prosperidade que você tem, se eu tivesse o renome político que você tem, eu não precisaria de um Salvador. Entendem? Então, olha como é que a lógica altera. Porque eu pergunto assim, quem é meu próximo? Eu falo, não, meu próximo são os irmãos da minha igreja. Eles são meu próximo. Ok, e você viaja de Uberlândia para Belo Horizonte, no meio da estrada chovendo pedra, os 2 pneus furam, você está com criança pequena, numa estrada deserta, não tem ninguém, e você fala assim, Deus, quem é meu próximo? Ele fala assim, não tem nenhum irmão da sua igreja por perto. Pai, manda qualquer um, até espírita. Não é? Hã? Aí para alguém para ajudar, você fala assim, peraí, antes de você me ajudar, qual que é a sua opção sexual? Qual que é a sua crença religiosa? Qual que é a cor da sua pele? Você pergunta isso? Não, por quê? Porque você está caído. A lógica é outra. Então, o segundo pilar da justiça divina, que é a expiação, ela nos coloca na posição de supostos perdedores, ofendidos, vítimas, caluniados, perseguidos, traídos, abandonados. Para quê? Para que você saiba o que é bater e o que é apanhar. Então me recordo de uma conversa querida com Arnaldo Rocha. Pedro Leopoldo, ele tomava um café e ele contava que uma vez aconteceu uma coisa, ele estava triste. E aí começaram a andar pelas ruas de Pedro Leopoldo, indo para o grupo Meio, para a reunião mediúnica. E o Chico pegou o braço dele e falou assim, chamava ele de Naldinho, né? Naldinho, eu estou tão feliz, Naldinho. Feliz por quê? Porque agora você está só apanhando. Ele olhou e falou, mas como assim? E antes você só batia. Agora está só apanhando, filho. Tá bom. Tá bom, expiação. Porque quando você expia, você lembra de Kant. Você lembra de Kant. O que é o bem e o que é o mal. O que eu estou fazendo é certo ou errado? Então pensa, se todos fizerem o que eu estou fazendo, é certo? Acaba o relativismo moral na hora. Na hora. Não tem mais relativismo. Mas o terceiro elemento, arrependimento, porque o arrependimento é um fator pedagógico. A lei divina quer nos aperfeiçoar. Ela quer nos aperfeiçoar. Eu me lembro aqui de a cena é linda. Está no livro Libertação. Matilde, que é a mãe espiritual de Gregório, que é uma entidade poderosíssima, que dirige uma falange de espíritos no mundo inferior, muito inteligente. Ela diz, olha, chegou a hora de ajudá-lo. Chegou a hora de ajudá-lo porque há 70 anos eu tenho sentido uma pontinha de tédio nele. Tédio.
E pela primeira vez, olha, eu vou repetir, porque isso eu gravei. Literalmente. E pela primeira vez, ele começa a duvidar da vitória definitiva do mal. Hã? Gente, o espírito estava lá há séculos, sem reencarnar. O Gúbio chega e fala: por que você não reencarna? Ele fala: nem fala essa palavra. Reencarnar? Já estava lá, ó. Mas começava ele a ter dúvida de que o mal ia vencer. Dá para entender isso? Dá para entender isso? Você começar a ter, eu estou começando a ter uma dúvida que Deus é todo poderoso, né? Eu acho que Ele vai vencer. Você faz algo e as consequências vêm ao seu encontro. Você repete, as consequências vêm ao seu encontro. Você repete, as consequências vêm ao seu encontro. Aí você fala assim: eu estou começando a desconfiar que eu não vou me dar bem. Entende? É como aquela anedota. O sujeito andava por uma rodovia e ultrapassou na faixa contínua. Tão logo ele acabou a ultrapassagem, estava o carro da polícia. Mandou ele parar. Parou. O guarda desceu. Ele olhou para o guarda e o guarda falou assim: meu senhor, o senhor não viu a faixa contínua? Ele falou assim: a faixa contínua eu vi, não vi, foi o senhor. Entendem? Então nós alimentamos uma ilusão de que vamos burlar a lei divina e sairemos ilesos. Por quê? Porque eu tenho que ser feliz. Porque eu sou livre. Mas tem um guarda. Tem. Onisciente. O arrependimento, então, é esse processo educativo. Educativo. Quando você chega a uma conclusão, a justiça divina é tão soberana que 1000 vezes ser ofendido do que ofender. Segundo elemento, expiação, que é experimentar estar do outro lado. Experimentar estar do outro lado. Eu lembro que o Chico tinha uma sabedoria, porque conhecimento é uma coisa, sabedoria é outra. O conhecimento, ele é bastante quantitativo. Então tem pessoas que são enciclopédia, né? Hoje não está muito em moda, porque depois do Google, né? É bobagem você ficar com tanto conhecimento assim acumulado. Mas tem pessoas que são enciclopédicas. Então elas citam todas as questões de cor, tudo, não é? Sabedoria é diferente. Porque sabedoria é como você aplica o conhecimento na tua vida. Então perguntaram para o Chico sobre o aborto. Olha, e o Chico deu uma resposta que ele deu uma guinada de 180 graus. Ele saiu de um polo e foi para o outro. Porque perguntaram para o Chico assim: e sobre o aborto, é lícito fazer o aborto? Aí o que o Chico fez? Utilizando os princípios da lei divina, incluindo o princípio da expiação, ele falou assim: olha, eu fico muito feliz da minha mãe não ter me abortado.
embora fosse uma família pobre, mais um filho ali era mais um sacrifício, mais uma despesa, e ela não me abortou. Que bom, né? Porque nós não teríamos Chico Xavier. Teríamos um outro. O mesmo espírito, mas o Chico nós não teríamos. Então, entender a pedagogia? É como se ele estivesse nos convidando assim: quer examinar o aborto? Pensa que você é o reencarnante. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma enquete se o aborto é bom. Vamos entrevistar todos os bebezinhos que estão no útero da mãe. Chegar lá na barriguinha e falar: o que você acha do aborto? Percebem? Isso é expiação. A expiação é você estar do outro lado, do lado de quem sofre a agressão, para que você se torne mais sensível, para que você se torne mais humano, para que você se torne mais amoroso, para que você se torne mais responsável, para que você chore as lágrimas que você fez derramar. E sinta, para que você tenha compaixão. Compaixão é sentir com. E o terceiro é a reparação, que nós gostaríamos de fechar com ela. Fechar com a reparação para dizer o seguinte: agora nós já estamos no meio do mingau. Já podemos pôr a colher no meio, sem medo de queimar a língua. É claro que a lei divina não pune, porque o propósito dela é educar o agressor através do arrependimento e da expiação, e reparar o mal através da reparação. Punir por punir não tem eficácia nenhuma, sobretudo para quem foi agredido. Então, e o perdão? Ora. Então, o perdão tem qual objetivo? Curar o teu ódio. O perdão tem o objetivo de curar a tua mágoa, o teu ressentimento. Porque o teu ódio, a tua mágoa e o teu ressentimento vão te destruir mais do que o mal que te foi feito. Então será um triplo mal: o mal que te fizeram e o mal que você vai fazer a você mesmo, duplamente mais poderoso. Então a gente recebe os espíritos na reunião mediúnica e ele fala assim: eu odeio ele, eu vou destruí-lo. Ou quando não diz para a gente: eu vou te destruir, eu vou acabar com a sua vida. Fala assim: e há quanto tempo você está do meu lado? Tem 100 anos. Espera aí. O que você fez nesses 100 anos? Só fiquei ao teu lado. Percebe? Percebe? Então o perdão é uma dádiva para quem foi ofendido. Você perdoa para estancar o sangramento. Não fecha a ferida, não cicatriza, não repara, não faz o outro que te agrediu arrepender, não muda a circunstância, mas garante
que o mal cesse. E que você siga cambaleando, de joelhos, sangrando, mas siga livre. E a reparação? A reparação divina é divina. Ela é divina. Ela é tão divina que ela é absolutamente minuciosa. Querem ver? Vamos lá. Capítulo 63 do livro Luz no Lar. Credores no lar. No devotamento dos pais, todos os filhos são joias de luz. Entretanto, para que compreenda certos antagonismos que te afligem no lar, é preciso saibas que entre os filhos companheiros que te apoiam a alma, surgem os filhos credores, alcançando-te a vida por instrutores de feição diferente. E aqui ele está falando de filho, mas vale para esposa, para esposo, para sogro, para sogra, cunhado, cunhada, tá? O conceito é amplo. Subtraindo-te aos choques de caráter negativo no reencontro, preceitua a eterna bondade da justiça divina que a reencarnação funcione. Oh, como é que é? Subtraindo-te ao choque. Por quê? Imagina se eu pego aqui o que atropelou e o atropelado e ponho eles face a face. É um choque. Então o que a bondade divina faz? Para evitar esse choque, entra a reencarnação. Reconduzindo-os à tua presença através do berço. É por isso que a princípio, eles não ombreiam contigo. Em casa, como de igual para igual, porquanto reaparecem humildes e pequeninos. A bondade divina é tão grande, que você é o agressor, mas quem você tem que reparar, vem pequenininho e humilde, para não te constranger. Chegam frágeis e emudecidos, para que lhes ensines a palavra de apaziguamento e de brandura. Ou seja, todas as chances estão sendo dadas para que a reparação se dê no amor, na brandura. Não te rogam a liquidação de débitos na intimidade do gabinete, e sim procuram-te o colo para nova fase de entendimento. Ele não chega lá no gabinete, vem cá, paga minhas promissórias aqui. Não. Você tem uma nova oportunidade de entendimento. Respiram-te o hálito e escoram-se em tuas mãos, instalando-se em teus passos para a transfiguração do próprio destino. Transfiguração do destino. A justiça divina quer nos transfigurar. Ela quer que você seja outra pessoa. Ela quer te iluminar. Embora desarmados, controlam-te os sentimentos. Não obstante dependerem de ti, alteram-te as decisões com um simples olhar. De doces numes do carinho, passam com o tempo
à condição de examinadores constantes da tua estrada. Governam-te os impulsos, fiscalizam-te os gestos, observam-te as companhias e exigem-te as horas. Reaprendem na escola do mundo com o teu amparo. Todavia, à medida que se desenvolvem no conhecimento superior, transformam-se em inspetores intransigentes do teu grau de instrução. Muitas vezes choras e sofres, tentando adivinhar-lhes os pensamentos, para que te percebam os testemunhos de amor. Calas os próprios sonhos para que os sonhos deles se realizem. Apagas-te a pouco e pouco para que julguem em teu lugar. Recebes todas as dores que te impõem a alma, com sorrisos nos lábios, conquanto te amarfanhem o coração. E nunca possuis o bastante para brilhantar-lhes a existência, de vez que tudo que lhes dás de ti mesmo, sem faturas de serviço e sem notas de pagamento, não tem o reconhecimento. Quando te veja diante dos filhos crescidos e lúcidos, erguidos à condição de dolorosos problemas do espírito, recorda que são eles credores do passado, a te pedirem o resgate de velhas contas. Busca auxiliá-los e sustentá-los com abnegação e ternura, ainda que isso te custe todos os sacrifícios, porque no justo instante em que a consciência te afirme tudo haveres efetuado para enriquecê-los de educação e trabalho, dignidade e alegria, terás conquistado em silêncio o luminoso certificado de tua própria libertação. Isso vale para esposo, para esposa, para todo mundo, para todos os nossos vínculos. Eles chegam de mansinho, no carinho, não é assim? Para que a reparação se dê no amor. E eu digo, e gostaria de encerrar com isso, quando Jesus nos diz que o amor cobre a multidão dos pecados, não é para nos dizer que nós seremos isentados da responsabilidade de reparar o mal, não é isso. O que Jesus está querendo nos dizer é: você pode reparar com violência, com sofrimento, com ódio, com agressão, com guerra, com revolta, ou pode reparar com amor, com resignação, com trabalho, com aceitação, com brandura, com perdão. Porque se o arrependimento é algo que está no nosso controle, a expiação e a reparação estão no domínio, na administração da providência divina. É ela que diz: acabou, ou ainda não acabou. Por essa razão nós temos um capítulo no livro Ação e Reação chamado Dívida Agravada, que é de um companheiro que se furtou aos compromissos reparatórios, agravando a própria responsabilidade. Que se Jesus veio para que tenhamos vida em abundância, é bom entendermos esses mecanismos doces, sábios e suaves da lei divina, para que a gente não se transforme em um combatente que luta contra o próprio Todo-Poderoso, entrando numa disputa infantil com o próprio Deus. Por essa razão, a doutrina espírita é disciplinadora da nossa liberdade. E relembrando o saudoso amigo e mestre Honório Abreu, professor, porque mestre só o Cristo,
que dizia: o Espiritismo não proíbe nada, mas ele espera tudo de nós, porque nos dá todos os elementos para compreender essas intricadas situações que a nossa invigilância e a nossa imprudência nos colocaram ao longo de diversas reencarnações. Que Jesus abençoe o coração de cada um aqui. Que você tenha força para aceitar as circunstâncias da sua vida, aceitar as dificuldades e os desafios, com perdão, com paciência, operando com fé em Deus. Porque se nós entramos na confusão sozinho, ou melhor, acompanhado dos nossos obsessores, nós sempre saímos dela de mãos dadas com Deus. E é o que eu desejo, e é a minha oração para todos nós aqui.